Saudações, hoje eu quero misturar um pouco de história com literatura. Quero falar do estilo modernista, mas especialmente sobre Jorge Amado e alguma das suas obras. A primeira obra que eu li de Jorge Amado foi Capitães da Areia e foi muito importante. Inclusive na minha formação fiz várias leituras sobre sobre essa obra. Inclusive contextualizando ali o começo do século XX, falando da varíola, aquela doença que matou centenas de pessoas, principalmente nos bairros mais pobres, ali em Salvador, em todo o Brasil, mas principalmente nas regiões mais pobres, a população foi mais atingida. Ele chamava de bexiga, né, porque formava uma espécie de uma bolha, enfim, que se parecia com a bexiga, com a pequena bexiga, né? Mas falando sobre Jorge Amado, ele fala sobre o surgimento do movimento sindical, ele que já foi deputado pelo Partido Comunista, né, o PCBão, que era o partido que em 1962 depois ele sofre um racha, né, entre o PCB, buscando se transformar no PCB e no PCdoB. Mas bem antes, né, o Partido Comunista Brasileiro ele surgiu em 1922 e ele foi importante ali na luta, junto com o anarcossindicalismo, na luta da formação dos sindicatos para justamente buscar direitos que os trabalhadores não tinham naquele momento. Ele se desligou do Partido Comunista logo após as denúncias, né, após a morte de Stalin, as denúncias que foram feitas sobre o totalitarismo e medidas que ele não aprovava, né, em relação a Stalin, onde ele fez uma crítica sobre ideologia, né, falando que, principalmente eu entendo que essa crítica era em relação ao sectarismo, à intolerância, nessa coisa maniqueísta, tão presente nessas sociedades que se polarizam, né? E vale lembrar que era Guerra Fria ainda ali, depois teve um momento de coexistência pacífica, mas a Guerra Fria foi ali acabar na década de 90. Mas a obra do Jorge Amado sempre falou sobre um todo, né? Desde a felicidade, do jeito do brasileiro, das questões difíceis, da fome, da desigualdade social. Basta lembrar que ele escreveu uma obra, Teresa Batista Cansada de Guerra, que ele fala de uma greve de prostitutas, né? A greve do balaio fechado. Veja só, que crítica ele faz daquilo, né? A mulher lutando contra a coisificação, a mercantilização do seu corpo, e muito interessante essas questões estão presentes ali, fala muito das religiões afro-brasileiras, principalmente do candomblé, ali no livro Tenda dos Milagres, fala sobre o governo Getúlio Vargas, as suas três fases, ali na trilogia Subterrâneos da Liberdade. Então é uma obra que eu aconselho que leiam e que discutam. Aliás, aí vai minha provocação aqui, que é ao amigo capoeirista Fred Alaguibé, para que a gente faça uma roda de conversa falando sobre capoeira e literatura, e que a primeira seja sobre Capitães da Areia, capoeira, né? O Jorge Amado, que cita tantos capoeiristas nessa obra, como Camafeu de Oxóssi, cantor, enfim. E também ao amigo jornalista João Negrão, que é comunista, uma figura. Os comunistas são tão atacados hoje, demonizados, né, injustamente, e também que a gente possa estar acrescentando esse debate aí, falando sobre uma crítica da sociedade, respeitando a diversidade, respeitando os progressistas, os comunistas, enfim, a política e a sociedade se constrói através da diversidade. Um grande abraço e até a próxima.